E ainda aqui no Brasil, durante uma entrevista coletiva hoje pela manhã, o governador, na verdade, o prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes, e o vice-prefeito também comentaram essa situação da Venezuela. E quem traz esse bastidor para a gente é a Beatriz Manfredini, ao vivo também, direto aqui da nossa redação. Oi, Bia, boa tarde, bem-vinda. O que os dois disseram sobre esse tema que ainda é complexo também para as nossas autoridades, né? Pois é, Márcia, assunto repercutindo bastante nacionalmente e aqui em São Paulo também, né? Boa tarde para você, para o Bruno, para todo mundo que nos acompanha aqui em tempo real. Quem participou hoje da primeira agenda pública aqui na capital paulista foi o prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes, e também o vice-governador, Felício Ramute. Relembro que Tarcísio de Freitas, governador do estado, está de férias, volta no próximo dia 11. Saiu mais ou menos ali no Natal, viajou para os Estados Unidos, então Felício Ramute assume como interino, governador em exercício, né, até o momento. Vou começar falando do prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes. Ele já tinha se pronunciado numa rede social sobre o assunto, então sobre a captura de Maduro por Donald Trump. Tinha chamado, então, Maduro de ditador, falado sobre liberdade nas redes sociais, mas hoje associou Nicolás Maduro ao presidente Lula, o que não tinha feito até então. No geral, governadores e prefeitos não tinham feito isso, até que Tarcísio se pronunciou colocando ali um vídeo também nas redes sociais, imagens do presidente Lula e relacionando os dois, falando sobre a amizade dos dois. E hoje, então, Ricardo Nunes fez o mesmo. Fez essa associação do presidente brasileiro com o venezuelano e também disse que a capital paulista não está esperando um aumento de venezuelanos por aqui. A gente tem um trechinho dessa fala, vamos acompanhar. Espero que não venham, até porque agora eles não têm necessidade, tendo em vista estar preso e respondendo lá na Justiça dos Estados Unidos esse ditador Nicolás Maduro, amigo do Lula. A gente espera agora de que eles não necessitem de que venham para cá. Se vierem, obviamente a cidade de São Paulo, o estado de São Paulo, vai receber a todos com muito carinho, como sempre fez. E aí, Márcia e Bruno, junto com toda essa situação na Venezuela, crescem também as tensões em outros países. A gente também trouxe isso aqui durante a programação especial, cobertura especial da Jovem Pan no fim de semana a respeito do caso. E hoje mesmo, Donald Trump já começou a esquentar a situação, por exemplo, com a Colômbia, né? Já falou ali de forma mais dura com o país, indicando uma possível ação. E mais cedo, então, durante esse evento, eu questionei tanto o Ricardo Nunes quanto o Felício Ramute sobre esse apoio às ações de Trump na Venezuela e se eles não achavam que isso era um risco a outros países, como, por exemplo, a Colômbia. Felício Ramute diz que espera que a Colômbia não precise passar por algo do tipo, mas declarou que o país também está ligado ao narcotráfico. Também tem um trechinho dessa fala, vamos acompanhar agora. A gente espera que a Colômbia não tenha que passar por isso, que a população colombiana também não tenha que passar por isso, apesar da gente saber que a Colômbia é um narco-estado também, mas tem uma grande população, uma população de bem. E aí, Ramute também emendou, então, nesse tom mais crítico ao presidente Lula, ao Partido dos Trabalhadores de modo geral, fazendo essa associação com o presidente Lula e Nicolás Maduro. Ele disse que o PT, o Partido dos Trabalhadores, é uma sigla narcoafetiva. Também separei outro trecho, vamos lá. O Estado, a cidade de São Paulo e às vezes outras cidades do Brasil tem que se preparar para poder receber esses migrantes. Mas a tendência é ser justamente o contrário. Eu acredito que esse êxodo vai acabar levando aquelas pessoas, principalmente na fronteira, né, a retornar ao seu país, onde ele vai poder desfrutar de liberdade e vai deixar de ter aquele Estado narco afetivo como o nosso PT que nós temos aqui no Estado, aqui no nosso país. Lamentavelmente, o partido que está no poder aqui no Brasil é um partido narco-afetivo. São discursos alinhados, como a gente normalmente coloca aqui na programação da Jovem Pan, aqui no estado de São Paulo, entre o governo do estado e prefeitura. Tarcísio deu aquele pontapé inicial nos últimos 4 dias, nos primeiros 4 dias do ano, publicou 2 vídeos nas redes sociais criticando o Partido dos Trabalhadores em tom mais eleitoral, um de ano novo mesmo e outro já em relação a Nicolás Maduro, e depois disso, como um aval, assim, digamos, aí outros nomes importantes, autoridades aqui do estado e da capital paulista, também relacionando Lula a Nicolás Maduro e fazendo, então, essas críticas mais fortes ao Partido dos Trabalhadores, algo que até então estava mais na esfera federal, principalmente críticas mais ligadas à família do ex-presidente Jair Bolsonaro, com os filhos que já tinham feito essa associação
lá atrás, logo no primeiro dia 3 de janeiro. Márcia e Bruno. Obrigada, Bia Manfredini, pelas suas informações. Lembrando que tudo está também na coluna da Bia no nosso site jovempan.com.br. Eu quero rapidamente ouvir também os nossos analistas sobre esse tema, porque a Cássio Miranda, é claro que agora a defesa por parte do governo federal e do presidente Lula em relação à Venezuela vai ser um alvo gigante nas costas deles, né, tanto do governo quanto dos aliados ali do PT, em relação à oposição. Eles vão usar essa narrativa em ano eleitoral, não é isso? Exatamente, Márcia. É importante nós observarmos que os últimos posicionamentos do governo federal em relação à Venezuela foram posicionamentos dúbios. E óbvio, quando nós olhamos para a nota do presidente Lula quando da atuação do governo norte-americano na Venezuela, ele foi contundente, mas é uma contundência que, no meu entendimento, é um pouco combinada. Há uma proximidade neste momento entre o presidente Trump e o presidente Lula. Apesar disso, todo o histórico de relação entre Lula e Hugo Chávez e Lula e Nicolás Maduro será utilizado pela oposição e será utilizado, como você bem disse, num ano par, num ano eleitoral. Eu confesso a você, disse hoje, inclusive no Jornal da Manhã, e reitero isso agora, que enquanto antes Lula emitir uma manifestação sobre a situação da Venezuela e sobre o processo de Nicolás Maduro, politicamente para ele, sob o ponto de vista estratégico, será melhor, porque ele vai distanciando esse tipo de resposta do período eleitoral. Mas não me parece que esta resposta virá nesse momento. E ele vai deixar este flanco aberto para que os seus adversários ataquem e ataquem durante as eleições. Agora, se ele tem uma resposta efetiva para isso, se ele consegue se desvencilhar desta relação, eu confesso a você que eu tenho dificuldade em responder. Eu não acho que ele, por melhor que seja a sua construção e por maior que seja a sua habilidade, ele conseguirá se desvincular desta relação com a Venezuela, com Chávez e com Maduro. Eu quero ouvir também o Gesualdo sobre essa discussão de momento, quando o governo federal faz uma ligação, conversa com a vice-presidente de Nicolás Maduro, que na campanha eleitoral, numa eleição, quando alcançou 80% ali de rejeição, acabou sumindo com as atas. Quando algum governante reconhece a vice-presidente como uma representante legítima, acaba também legalizando algo ilegítimo, que não foi eleito pela vontade do povo, pela democracia. A reunião de ontem, a gente viu muito mais uma tentativa de dar uma solidariedade do que uma resposta ao governo americano ou uma condenação a uma ditadura. Há uma incoerência nesse discurso em relação ao compromisso com a democracia na América Latina, Gesualdo? Sem dúvida, Bruno, há uma incongruência do governo brasileiro, mas também do governo americano. Quando a gente parte da premissa de que o governo brasileiro rejeitou a eleição de Nicolás Maduro, ou pelo menos não reconheceu, mas agora reconhece a vice como sendo a legítima administradora daquele país, essa incongruência é elementar. Entretanto, os Estados Unidos caminham na mesma direção. Donald Trump já chegou a declarar que é possível, inclusive, que a Delcy, sancionada pelos Estados Unidos, sancionada pela Europa, sancionada até pelo Canadá, se torne a líder do governo venezuelano desde que leia pela cartilha norte-americana. Se existe uma falta de convergência, uma irracionalidade na declaração do governo brasileiro, também existe no comportamento americano. E vamos dizer, a nota de declaração do governo brasileiro não destoa da nota de declaração dos países europeus. Não se abona, não se tem simpatia por Maduro na sua essência, mas também não se abona à invasão indevida norte-americana, pelo menos do ponto de vista do direito internacional.